Abrimos o nosso coração às bênçãos que tens para nós. We open our minds to receive the moving of the Spirit. Abrimos a nossa mente para receber a ação do Espírito. Thank you for everything you've done for us for these last few days. Obrigado pelo que tens feito por nós ao longo destes dias. But we need more during this session. Mas precisamos mais, Senhor, durante esta sessão. So grant to us all that heaven desires. Por isso, Senhor, derrama sobre nós os desejos do céu. And we will praise your name and give glory to you. E louvaremos o teu nome e dar-te-emos glória. In Christ's name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. A number of years ago, during the days of communism, Alguns anos atrás, durante a época do comunismo, a communist leader stood on a platform in a very large auditorium in St. Petersburg. em São Petersburgo, um líder comunista estava num palco, num grande auditório. He spoke there for 2 hours on why Christianity was false. E durante 2 horas falou de porquê é que o cristianismo era falso. He gave all the evidences that God did not exist. Apresentou todas as evidências para o facto de Deus não existir. And this brilliant PhD intellectual scientist, atheist, communist, tried to convince the audience. E este homem, que era um brilhante intelectual comunista, tinha um doutoramento, convenceu o seu auditório de que realmente o cristianismo não existia. At the end of the lecture, he said, "Does anybody have any questions?" No fim da apresentação, ele perguntou: será que alguém tem dúvidas? An old man got out of his seat. E havia apenas um senhor idoso que se levantou do seu His lugar. back was bent low from years of working on his farm. As suas costas estavam curvadas pelos anos de trabalho na sua quinta. He walked with a cane, E caminhou com uma bengala. and he stumbled up the aisle. E à medida que ele ia tropeçando, à medida que ele avançava, His hands were shaking. as suas mãos tremiam. He came up onto the stage, Subiu a plataforma. and the scientist looked at him, O cientista olhou para and he ele said, "You're just a farmer. e disse: você é apenas um lavrador. You're just an uneducated old man. É apenas um velho sem educação. What are you going to say against my arguments?" O que é que vai dizer contra os meus argumentos? And the old man adjusted his glasses. E o homem simplesmente arranjou os seus He óculos, leaned on his cane. agarrou-se à sua He bengala, looked out over the audience, olhou para a audiência and he said, e disse: after everything this man has said, depois de tudo o que este homem disse, he's spoken for 2 hours, falou durante 2 horas, but that did not put Christ back into the tomb. mas isso não fez com que Jesus voltasse para o túmulo. Our communist leaders have died, Os nossos líderes comunistas morreram, but Christ's tomb is empty. mas o túmulo de Jesus está vazio. Christ is risen. Jesus ressurgiu. Now, in the Orthodox Church, Na Igreja Ortodoxa, when you say Christ is risen to an audience, quando dizemos a uma audiência que Jesus ressuscitou, the audience says back to you, a audiência responde: "Risen indeed." de facto ressuscitou. Let's practice it. Vamos I praticar. will say Christ is risen, Nós vamos dizer: Jesus ressuscitou. and you say risen indeed. E vocês vão responder: realmente In ressuscitou. Russia, we do that all the time. Na Rússia fazemos isso, we do it estamos 3 sempre a fazer times. isso. E fazemos isso 3 vezes. So the old man said, Então o homem velho disse, after everything this scientist has said, depois de tudo que este cientista disse, he didn't take the risen Christ from heaven and put him back in the tomb. ele não pegou no Jesus ressuscitado e voltou a colocá-lo no seu The túmulo. tomb is empty. O túmulo está vazio. Now I'll say Christ is risen, Então agora eu vou dizer: Jesus and you ressuscitou. say risen indeed. E vocês respondem: realmente ressuscitou. Christ is risen. Jesus ressuscitou. Christ is risen. Jesus ressuscitou. Christ is risen. Jesus ressuscitou. The audience in St. Petersburg that day, A audiência em São Petersburgo naquele a dia. documented story from Russia. Esta é uma história documentada sobre Stood a up. Rússia. They stood to their feet Eles levantaram-se and they said, Christ is risen e indeed. disseram: realmente Jesus ressuscitou. They said it so loudly E disseram isso tão alto that the communist leader que o líder comunista bowed his head, inclinou a sua cabeça, opened the curtains, and walked backstage. abriu as cortinas e foi-se embora. He was so embarrassed Ele estava tão embaraçado
The essence of the Christian life is the resurrection of Jesus Christ. A essência da vida do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Lenin is in his tomb. Lenin está no seu túmulo. Confucius is in his tomb. Confúcio está no seu túmulo. Mohammed is in his tomb. Maomé está no seu túmulo. Buddha is in his tomb. Buda está no seu But the túmulo. tomb of Jesus Christ is empty. Mas o túmulo de Jesus Cristo está vazio. And Jesus said to his disciples, E Jesus disse aos seus discípulos: go quickly vão rapidamente and tell the story of the resurrected Christ. e contem a história do Cristo ressurgido. We look in on that scene in Matthew 28. Nós vamos ver esse acontecimento em Mateus capítulo 28. Matthew 28, verse 7. Mateus 28 versículo 7. Jesus said, Jesus disse: go quickly and tell his disciples that he's risen from the dead. agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os That he's mortos going before you into Galilee and there you will see him. e vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis. One of the most important meetings in the history of the world was this meeting. Uma das reuniões mais importantes na história do mundo foi esta reunião. Government cabinets meet, but no meeting was more important than this. Os governos reúnem-se, têm reuniões, mas nenhuma reunião é mais importante do que esta. The resurrected Lord set an appointment with his disciples. O Senhor que ressuscitou marcou um encontro com os seus He discípulos. told them to meet him in the Galilee. Ele disse-lhes para irem ao seu encontro na Galileia. Verse 17. No versículo 17, And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Can you imagine it? Conseguem imaginar To doubt the resurrected Lord. duvidar de que Jesus ressuscitou? Can you imagine it? Conseguem imaginar To doubt what Jesus has said. de duvidar daquilo que Jesus tinha dito? These were disciples, Estes eram discípulos, but some doubted. mas alguns duvidaram. Some doubted then and they doubt today. Alguns duvidaram naquela altura e duvidam ainda Some hoje. questioned then and they question today. Alguns questionavam-se naquela altura e questionam-se ainda They hoje. doubt whether God has power for the church to grow. Eles duvidam também que Deus tenha poder para fazer a igreja crescer. They doubt whether evangelism is relevant in today's society. Duvidam que o evangelismo seja ainda importante na nossa They sociedade. doubt whether we can reach secular, godless people with the gospel. Duvidam que seja possível alcançarmos pessoas seculares e sem Deus através do evangelho. They doubt whether their church can make an impact in society. Duvidam que a igreja possa causar um impacto na nossa They sociedade. doubted then Duvidavam na and they altura doubt e today. duvidam hoje. But there are those that grasp by faith what Christ has said. Mas há aqueles que se apegam pela fé à promessa de And Cristo they move forward courageously preaching the gospel. e avançaram corajosamente pregando o evangelho. Jesus said, meet me in Galilee. Jesus disse: encontrem-se comigo na Galileia. And there in the Galilee they gathered, and Jesus gave them the final call for evangelism. E foi na Galileia que realmente eles se encontraram e onde Jesus lhes deu as últimas instruções para o evangelismo. Final words are important. As últimas palavras são When a importantes. person is dying, you gather round the bed, straining your ears to hear every single word. Quando alguém está a morrer, nós aproximamos-nos do seu leito e procuramos ouvir o melhor possível as suas últimas You palavras. don't want to miss one word of a dying loved one. Não queremos perder uma única palavra de alguém querido quando I está a travel a morrer. great deal. Eu passei por uma experiência importante. Eu viajo muito. And often my wife will say to me before I go, remember this or remember that. Her final words to me before I leave on a trip are usually important ones. E muitas vezes, antes de eu ir para uma viagem, a minha esposa vem ter comigo e dá uma série de instruções. Lembra-te disto, lembra-te daquilo. E as suas últimas palavras antes de eu partir são sempre importantes. Jesus' final words were very important. As últimas palavras de Jesus são sempre Some of importantes. the most important he ever uttered. Talvez da maior importância daquelas que And foram Jesus escritas. gives to us the quattro totus of evangelism. E Jesus dá-nos os 4 todos do evangelismo. Quattro totus. 4 todos. Take your Bible, please, and look. Matthew chapter 28, verse 18. Abram as vossas Bíblias em Mateus e vejam no capítulo 28, o versículo 18. This morning we'll study God's four alls of evangelism. Esta manhã vamos estudar os 4 todos de Deus para o evangelismo. Then Jesus came and spoke to them, saying, all power is given to me in heaven and earth. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado
todo o poder no céu e na First terra. all, todos poder. O primeiro, todo o poder. Second all, Segundo, todo. go therefore and make disciples of all nations. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. Third all, Terceiro, todo. verse 20, Versículo 20. teaching them to observe all things whatever I've commanded you. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fourth all, O quarto, todo. lo, I'm with you always, even to the ends of the earth. Certamente estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. All power, Todo o poder, all nations, todas as nações, all things, todas as coisas always. e todos os dias. God's four alls of evangelism. Os quatro todos de Deus para o evangelismo. Jesus said, Jesus disse: all power is given to me. todo o poder me é dado. We do not preach in our power, we preach in His power. Nós não pregamos pelo nosso poder, mas no poder de Jesus. We do not preach in our strength, we preach in His strength. Nós não pregamos na nossa força, mas na força de Jesus. We are not sent by the conference president, we're sent by God. Nós não somos enviados pelo presidente da conferência ou da União, mas mas por Deus. We are not commissioned by the general conference, we're commissioned by God. Nós não somos enviados pela conferência geral, mas por Deus. And the one who asks us to go gives us power for going. E aquele que nos pede para avançar, para irmos, dá-nos o poder para podermos avançar. Every time you stand up to preach, Cada vez que nós nos levantamos para pregar, the Christ who commissioned you to preach gives you the power to preach. o Cristo que nos ordenou para pregar dá-nos o poder para o fazer. He says, all power is given to me. Ele diz que todo o poder me é dado. His power is greater than all the power of demons. O seu poder é superior a todo o poder dos demónios. His power is greater than all the forces of hell. O seu poder é superior a todas as forças do inferno. His power is greater than all of the satanic influences in our world. O seu poder é superior a todas as influências satânicas no nosso All mundo. power is given to me. Todo o poder me é dado. Now, throughout Scripture, the power is not ours, it's God's. Através das Escrituras vemos que o poder não é nosso, mas é de Deus. Psalm, Salmos. take your Bible, please, and turn back to the book of Psalms. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. All through the Bible, the power is God's, not ours. Através de toda a Bíblia, o poder é de Deus e não nosso. We preach with His power, with His strength. Nós pregamos com o seu poder e na sua força. Psalm 63. Salmo 63, 62. 62. 62, verse 11. Salmo 62, o versículo 11. Psalm 62, verse 11. Salmo 62, versículo 11. God has spoken once, twice I have heard this. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi. There are sometimes God has to repeat things more than once for us to understand. Há vezes que Deus tem que repetir as coisas para nós as podermos compreender. David says, God told me this twice. Davi diz que Deus lhe disse isto duas vezes. The power belongs to God. O poder pertence a Deus. The power does not belong to me. O poder não me pertence a mim. The power belongs to God. O poder pertence a Deus. God spoke it twice to David. Deus falou duas vezes a Davi. Psalm 66, Salmo 66, verse 3. versículo 3. The scripture says, A Bíblia diz: say to God, dizei a Deus, how awesome are your works. quão temíveis são os teus Through the feitos. greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. It's through the greatness of His power. É através da grandeza do seu poder. When we go to preach, Quando nós pregamos, when we hold evangelistic meetings, quando fazemos campanhas de when we give evangelização, Bible quando damos studies, estudos when we bíblicos, hold small groups, quando frequentamos pequenos grupos, Jesus said, Jesus diz: all power is given to me. todo o poder me é dado. Go you therefore. Portanto, vão. The Christ who asks us to go gives us the power to go. E o Cristo que nos ordena avançar dá-nos o poder para o fazer. His power takes our words to the hearts of men and women and boys and girls so their lives are changed. É o seu poder que leva as nossas palavras ao coração de homens, mulheres, rapazes, raparigas, crianças, para que a sua vida seja transformada. Psalm 68, verse 3 to 5. Salmo 68, versículo 3 até o versículo 5. The Bible says, A Bíblia diz:
in the Psalms no livro de Salmos, that the power is God's, not ours. que o poder é o poder de Deus e não o nosso. Jesus again. De novo, Jesus, It's actually Psalm 68, verse 35. na verdade é o Salmo 68, versículo 35. 35, correct. 35. Oh God, you are more awesome than your holy places. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. The God of Israel is he who gives strength and power to his people. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. What does God give to his people? O que é que Deus dá ao seu povo? What is it? O que é que Deus dá? He gives strength and power to his people. Força e poder ao seu povo. I have seen that so many times Tenho- in my ministry. Tenho visto isso tantas vezes ao longo do meu A few ministério. years ago, I was in India, Alguns anos atrás eu estava na Índia, preaching the gospel there in that Hindu land. pregando o evangelho naquela terra hindu. The Hindus worship 140,000 Hindu gods. Os hindus adoram cerca de 140,000 140 mil gods. deuses. They worship the god of the plants or the Eles- god of the plants. Eles adoram o Deus das plantas, They were the god of thunder, adoram o Deus do trovão, god of Shiva, o Shiva Deus da rain, chuva, the god of the snakes. o Deus das cobras. One day I was teaching a group of lay people, E um dia eu estava a ensinar um grupo de leigos. and we were talking about the power of God Falávamos do poder de Deus and how, as we give Bible studies and preach, God's power is poured out. e sobre o modo como quando pregamos e quando ensinamos o poder de Deus é derramado. And this husband and wife, who were Seventh-day Adventists, E havia ali um casal que eram adventistas. they were um lay dia, people. Eram leigos They were giving Bible studies during my evangelistic campaign. e estavam a dar estudos bíblicos durante a minha campanha de evangelização. And they went into a home. E foram a um lar. These people worshiped the snake god. Estas pessoas adoravam o Deus das cobras. They had been coming to the evangelistic meetings. Eles estavam a vir à campanha, às reuniões And evangelísticas. so this couple opened the Bible E este casal abriu a Bíblia and began talking about Jesus. e começou a falar sobre Jesus. The man O homem fell on the floor. caiu no chão He began hissing like a snake. e começou a assobiar como uma cobra. He began writhing on the floor like a snake. Começou a mexer-se como uma His cobra. tongue was coming out of his mouth. A sua boca, a sua língua saía da The boca. woman fell on the floor. A mulher também caiu no This chão. man's wife, A mulher deste homem. that they were studying the Bible with, this Hindu woman. Eram eles que estavam a estudar a Bíblia com essa irmã. And she fell on the floor like a snake. E também caiu no chão como uma They had cobra. 3 children. Tinham 3 filhos. One about 8 years old, Um tinha 8 one about anos. 6 years Um old, tinha 6 anos. 5 years old. 5 anos. They fell on the floor. Caíram também no They chão. had been worshiping the snake god. Estavam a adorar o Deus das cobras. Their eyes were rolling around in their head. Os seus olhos rodavam na sua They were cabeça. hissing like snakes. Estavam a assobiar como Their cobras. tongue was going back and forth. A sua língua saía para a frente, para fora e para dentro. And this couple knelt down and they began to pray. E este casal, naquele momento, ajoelhando-se, começaram a orar. Dear Jesus, deliver them. Querido Jesus, liberta-os. Dear Jesus, deliver them. Querido Jesus, liberta-os. Jesus, you said all power is yours. Jesus, disseste que todo o poder era teu. You said you'd give power to your people. Disseste que darias poder ao teu povo. We will not yield to the influence of Satan. E nós não vamos dobrar-nos à influência de Soon the Satanás. man was quiet. Em pouco tempo o homem The tinha woman was sossegado. quiet. A mulher tinha The sossegado. children were quiet. E os filhos estavam They came to their sossegados. feet. Puseram-se de pé, They sat down sentaram-se and they accepted Jesus e that night. aceitaram Jesus nesse momento. This couple came back to class the next day. Este casal voltou de novo à aula They said, Pastor Mark, e disseram, Pastor Mark, let us tell you what happened. deixe-me contar-lhe o que aconteceu. And they told me about these people. E contaram-me esta história. I did not know when they told me that story E eu não sabia, quando eles me contaram isso, that God was preparing my mind que Deus estava a preparar a minha mente for one of the most frightening experiences of my life. para uma das experiências mais assustadoras We da minha came vida. to the end of our evangelistic meetings. Chegámos ao fim das nossas reuniões evangelísticas And as our meetings were ending, e quando as nossas reuniões estavam a we had chegar ao about fim, 500 to baptize in Madras, India. tínhamos cerca de 500 pessoas para batizar em Madras, na Índia. A number of them were Hindus. Um bom número deles eram The hindus conference president said to me, e o presidente da conferência it disse: is too dangerous to baptize these people in the city. é demasiado perigoso batizar estas pessoas na cidade. Many Christian churches have been burned by the Hindu militants. Há muitos cristãos que já foram queimados pelos militantes
igrejas cristãs, peço perdão, que foram queimadas pelos militantes hindus. We will take the baptismal candidates out of the city. Vamos levar os candidatos ao batismo para fora da cidade. We have an Adventist camp about 2 hours out of the city. We'll take them to baptize them there. Temos um acampamento adventista a cerca de 2 horas da cidade e vamos levá-los para lá. So we had about 10 or 12, many buses. Então tínhamos cerca de 10 a 12, eram muitos So we autocarros. took the people out of the city. E então levámos as pessoas para fora da cidade. And we had a wonderful baptism. E tivemos uma cerimónia maravilhosa. When I came back to the hotel that night, Quando voltei para o hotel naquela the noite, conference president called me. o presidente da conferência He said, ligou-me Pastor, we have a problem. e disse-me, pastor, temos um One problema. of the buses on the way to the baptism got lost. Um dos autocarros, quando vinhamos depois do batismo, perdeu-se. We have about 28 more people to baptize. Temos cerca de 28 pessoas ainda para se batizar. Eles Can no you caminho do baptize them batismo. on Sunday morning, tomorrow morning? Será que os pode batizar domingo de manhã, amanhã de manhã? And I said, well, I have to fly back to America on Sunday afternoon. It's going to be difficult to go to the camp. E eu disse-lhe, eu no domingo à tarde tenho que viajar de novo para os Estados Unidos, vai ser difícil conseguir batizá-los de manhã. He said, I have a place close to the city that I think will be safe. Can we go there? E eu disse-lhe, mas eu tenho um local que é mais perto da cidade e eu penso que poderíamos utilizá-lo, se calhar podemos ir lá. So we drove to a site about 30 minutes from the city. E então fomos para um local que estava a uns 30 minutos da It was cidade. a river. Era um rio. When we got there, E quando lá I chegámos, felt very nervous. sentiram-se muito nervosos. Senti-me muito nervoso. I didn't feel good about it. Eu não me sentia bem. We couldn't park the bus by the river, Não conseguimos estacionar os autocarros ao pé do and we rio. had to walk quite a long distance along some fields. E tínhamos que caminhar uma longa distância através de And I campos. knew that when I was walking through those fields with all those people that the Hindus would see us. E eu sabia que quando eu iria caminhar através daqueles campos, com todos aqueles que se iriam batizar, os hindus iriam ver. So I just didn't feel good about it. E então não me senti muito bem. We com climbed isso. up on a bank, Então nós a high hill. subimos a uma colinazinha, We then monte, began climbing down toward the river. e começámos então a descer em direção ao And I rio. felt more nervous yet. E senti-me ainda mais nervoso. I didn't feel good Eu não me sentia bem. because many Hindu children were swimming in the river. Porque havia muitas crianças hindus a nadar no rio. Many Hindu women were cleaning their clothes in the river. Muitas mulheres hindus a lavar a roupa no And rio. many Hindu men were sitting on the hill looking into the river. E havia muitos hindus, muitos homens sentados no monte a olhar para o rio. So we had our 20-some people to baptize. Então tínhamos umas 20 e tal pessoas para batizar. 3 Indian pastors went into the water. Havia 3 pastores hindus ou indianos que And I stood on the foram para o shore rio. E eu fiquei na margem, and I would raise my hand levantei a minha mão and say, we now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. e disse, agora batizamo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito And we'd Santo. baptize the people. E batizamos as pessoas. About the third round of baptisms, Na terceira ronda de batismos, when we were baptizing 3 more people, quando batizávamos mais 3 pessoas, there was a young woman about 21 years old. havia uma jovem de 21. 21 anos, When I raised my hand to say, we now baptize you, que quando levantei a mão para dizer agora batizamos, unseen hands from the heaven came and put her under the water. Unseen, you could not see them. Hands put her under the water. houve mãos invisíveis que vieram do céu e a colocaram na água. There was like an evil force that wanted to drown that woman. Era como que uma força maligna que queria afogar aquela The mulher. pastor pulled her up out of the water, O pastor puxou-a da água, but the force pushed her under again. mas a força empurrou-a de novo na água. He pulled her up again. Ele voltou a tentar And a levantá-la man's voice came out of her mouth. e a voz de um homem saiu da sua boca. This little girl, this young woman, 21 years old, Esta jovem de 21 anos, a deep bass man's voice came out of her. uma voz profunda como que de baixo And- saía da sua boca. And the voice kept shouting, E a voz não parava de gritar. you cannot have me, you cannot have me, you cannot have me. Não me podes ter, não me podes ter, não me podes ter. She went under the water again. E voltou a ir para a água. And I knew the woman was going to die, E eu sabia que aquela mulher ia morrer. that Satan was going to kill her that day. Satanás iria matá-la naquele dia. And I knew why. E eu sabia porquê. Because if that woman died, Porque se aquela mulher morresse, all those Hindus todos aqueles would hindus go through that village iriam àquela and cidade, go through that city, àquela vila e àquela and they would cidade, say, e iriam dizer the Hindu gods killed her because she was going to become a Christian. que os deuses hindus a tinham morto porque ela ia tornar-se cristã. Now,
remember I told you there were 3 pastors baptizing. Lembro-vos de eu vos ter dito que havia 3 pastores que estavam a The batizar. other 2 pastors came over to help this one pastor. Os outros 2 pastores foram ali ajudar aquele pastor que estava a And they batizar a pulled this jovem. woman out of the water. E tentaram tirar aquela mulher da água, She was so strong mas ela tinha tanta that she força broke loose of them que ela libertou-se deles and began to run toward the shore. e começou a encaminhar-se para a costa, para a margem. Her eyes were deeply rolling in her head. Os seus olhos rolavam, She was foaming from her mouth. ela estava a espumar da boca And she had long fingernails. e tinha tinha unhas I was compridas. standing on the shore. E eu estava na margem The male voice was yelling from within her, "You cannot have her, you cannot have her." e a voz de homem continuava a clamar, não o poderás ter. And she came with her fingernails at my throat. E então agarrou-me a garganta com as suas unhas. I stepped back, Eu dei um passo atrás and the shore was a little bit wet. e a margem era um pouco molhada And she fell, she slipped. e ela escorregou e caiu. And she was kicking and screaming. E estava a dar pontapés e a gritar. Standing next to me was the conference president. E ao pé de mim estava o presidente da conferência. Standing next to him was his wife. E ao lado dele estava a sua His esposa. wife had a very large Bible. A sua esposa tinha uma And I Bíblia bem said grande. to her, E eu disse-lhe a ela, "Give me your Bible." dê-me a sua Bíblia. And she handed me the Bible. E ela deu uma Bíblia. I knelt down Eu ajoelhei-me, and put the Bible on the head of the woman. coloquei a Bíblia na cabeça da She was mulher. kicking me and screaming and yelling. E ela dava-me pontapés, gritava. Now, the reason I put the Bible on her head A razão pela qual eu pus a Bíblia na was sua not because cabeça I think there's any magic in the Bible, não é porque eu penso que existe algum tipo de magia na but Bíblia. Jesus said, Mas Jesus diz "All power is given to me." que todo o poder me é dado. And I needed a visible symbol of the power of God. E eu precisava de um símbolo visível do So I poder de put the Deus. Bible on her head. Coloquei a Bíblia na And sua I began to cabeça pray. e comecei a orar. Dear Lord, Querido Deus, and I prayed out loud e eu preguei bem so alto, every Hindu could hear me. de maneira que todos os hindus me pudessem ouvir. Dear Lord, Querido you are Senhor, more powerful than any of the gods of this world. Tu és mais poderoso do que qualquer um dos deuses You are deste more mundo. powerful than all demonic forces. És mais poderoso do que todas as forças In the name of demoníacas. Jesus, deliver this girl. E em nome de Jesus, liberta esta mulher. And as I prayed, E enquanto eu and orava, continued to pray, I continued to pray. continuámos a orar. Continuava a orar. At first, she kept kicking me. Ela, primeiro, no início, dava-me chutos. There was a great battle. Havia uma grande And batalha. finally, she just fell, Mas finalmente ela just caiu. laid there. Ficou deitada. We picked her up. Nós agarrámos-la. And the first words out of her mouth, E as primeiras palavras da sua boca, Pastor, Pastor, Jesus has delivered me. Jesus libertou-me. I want to be baptized. Eu quero ser Take me batizada. to the water. Leva-me para as águas. Now, as she was going to the water, Enquanto ela descia para as my águas, heart was beating. o meu coração batia I bem was forte. sweating. Eu estava a suar. I was saying, "Oh, Jesus, Eu estava a dizer, oh don't Jesus, put me through this again." não me faças passar de novo por isto. You are thinking, Estás a pensar, Pastor, Pastor, you should have had faith. devia ter tido fé. Yeah, but you weren't there. Sim, mas isso é porque você não estava lá. I had faith, Eu tive fé, but I still have emotions. mas ainda tenho emoções. And I was saying, Jesus, E eu disse, I know you Jesus, delivered this woman. eu sei que libertaste I esta raised my mulher. hand. E eu levanto a minha We mão. now baptize you E agora te in batizamos. the name of the Father, Em nome do Pai, and of the Son, do Filho and of the Holy Spirit. e do Espírito And she Santo. went under the water. E ela foi então, She desceu came às up. águas. E quando se levantou, There was a smile on her face, havia um sorriso no a seu rosto, sparkle in her eyes. alegria nos seus She olhos. was new in Jesus. Era uma pessoa nova She em was Jesus. new in Jesus. Tinha sido I renovada em learned Jesus. later. I learned later. Eu ouvi dizer que depois, You see, the devil just cannot come and possess your mind. sabem, o diabo não pode vir simplesmente e possuir a That's nossa mente. impossible. Isso é impossível. See, there are 3 levels of demonic activity. Há 3 níveis de atividade demoníaca. There's demonic temptation, Existe a tentação there's demoníaca, demonic oppression, existe a opressão demoníaca and there's demonic possession. e existe a possessão demoníaca. They're all different. São diferentes. Every one of us are tempted by the devil. Cada um de nós é tentado pelo diabo. Jesus was tempted by the devil. Jesus foi tentado pelo diabo. If you consciously choose to yield to temptation, E se conscientemente nós escolhermos ceder à tentação, you can be oppressed by the devil, podemos ser oprimidos pelo diabo. but you can never be possessed by the devil Mas- unless you choose to have the devil possess your mind. Mas não podemos, mas o diabo não nos pode possuir a menos que nós decidamos que queremos que o diabo
que nós consintamos que Ele realmente tome posse de You nós. have to consent to possession. Temos que consentir a possessão. I've had many people, some Adventists, they think they're possessed by the devil. They're not possessed by the devil at all. They may be oppressed, but not possessed. Já conheci alguns adventistas que pensavam que estavam possessos por Satanás. A verdade é que eles não estavam possuídos por Satanás, eles estavam a ser oprimidos por Satanás. The only way you can be possessed by the devil A única maneira de se ser possuído por is to Satanás say, Satan, é dizer, Satanás, you come in. podes entrar. Or to be dedicated to the devil. Now, this girl, Ou dedicar-se a Satanás. Agora, esta this rapariga, girl was dedicated to Satan by a satanic grandmother. agora, esta jovem tinha sido dedicada a Satanás através de uma avó que ela tinha que era satânica. But what did Jesus say? Mas o que é que Jesus diz? We are studying this morning the power of God. Estamos a estudar esta manhã o poder We de are Deus. studying the quattro totus of evangelism, all the four alls of evangelism. Estamos a estudar os 4 todos do evangelismo. Jesus said in Matthew chapter 28, verse 18, E Jesus diz em Mateus capítulo 28, no versículo all 18, power is given to me. é-me dado todo o poder. The resurrected Jesus has power over demons. O Jesus que ressuscitou tem poder sobre os The demónios. resurrected Jesus has triumphed over the forces of hell. O Jesus que ressuscitou triunfou sobre os poderes do inferno. No power can withstand his power. Não há nenhum poder que possa vencer o seu Jesus poder. said, Jesus disse, all power is given to me. todo o poder me é dado a mim. Go and preach. Vão e preguem. Go and give Bible studies. Vão e dão estudos bíblicos. Go and visit homes. Vão e visitem os With a lares. sense of my strength, with a sense of my power. Com o sentimento e a certeza da minha força e do meu You poder. go not in your strength, but in Jesus' strength. Vão não na vossa força, mas na força de Jesus. You go not in your might, but in Jesus' might. Vão não no vosso poder, mas no poder de Jesus. You go not in your power, but in Jesus' power. Vão não na força de Jesus, no vossa força, mas na força All de Jesus. power is given to me. Todo o poder me é dado. The first all, O primeiro todo, all power. todo o poder. Second all, O segundo todo, go therefore and make disciples of all the nations. portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. All nations. Todos os Now povos. this is interesting. Isto é interessante. If you go to the General Conference sessions, Se nós vamos a uma Assembleia da Conferência like we Geral, had in St. Louis, como tivemos em St. Louis, you will learn iremos that the aprender Seventh-day Adventist Church que a Igreja Adventista do Sétimo Dia has work tem trabalhado in 204 or 5 countries out of the 228 countries. em 204 países, 204 em 204, out of 228. de cerca de 228. You learn that the Seventh-day Adventist Church E iremos ver que a Igreja Adventista do has Sétimo work in Dia almost all nations. has Work trabalhou em quase todas as nações. in almost all nations. Quase todas as nações. And you will see some people say, E irão ver que algumas pessoas that's a dizem fulfillment of this passage. que esse é um cumprimento desta passagem. Go therefore and make disciples of all the nations. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos ou nações. Now the New Testament O Novo Testamento was written in what language? foi escrito em que linguagem? What language? Em que língua? The Greek language. Em grego. Now the Greek for all nations is very, very interesting. Agora, o grego, quando nós lemos todas as nações, é muito Comes interessante. from 2 words, Vem de duas palavras, ta, tá, T-A, if you were using English, T-A, se estivéssemos a ler em português, ethna. Et- Ethna. etna, Ta, ethna. tá, etna. Now what does that mean? E o que é que isso significa? It doesn't mean all nations as a corporate whole. Não significa todos os povos como um todo. Ta, ethna means this. Tá, etna significa All o seguinte, nations, todas as nações, all nationalities, todas as nacionalidades, all countries, todos os países, all provinces, todas as províncias, all cities, todas as cidades, all villages, todas as vilas, all streets, todas as ruas, all neighborhoods, todos os bairros, every house, cada casa, every person. cada pessoa. So God says to you in Portugal, Então o que Deus nos diz a nós em all Portugal power is given to me, é que todo o poder me é dado so that you here in Portugal de maneira que nós aqui em Portugal can reach every province, possamos alcançar cada every província, cada cidade, every village, cada vila, every street, cada rua, every house, cada casa, every person. cada pessoa. Go you therefore, Jesus says, Portanto, diz-nos Jesus, vão armed with my power,
no meu poder, armed with my strength, com a minha força, to reach every human being in this country. de modo a alcançar cada ser humano neste Our país. goal should be nothing less. O nosso objetivo não deve ser menor. Our objective should be nothing less Aquilo que queremos atingir não deve ser than menor reaching every city, do que alcançar cada cidade, every community, cada comunidade, every village, cada vila, every street, cada cidade, every person. cada pessoa. Now that requires sacrifice. E isso pede sacrifício. Down through the centuries, Através dos séculos, men and women homens e mulheres who have wanted to reach men and women for Christ have made a sacrifice. que têm querido alcançar homens e mulheres para Cristo têm-se The sacrificado. reason there are so few great soul winners today A razão pela qual existem tão poucos conquistadores de almas hoje is because so many people are wrapped up in themselves. é porque há muitas pessoas que estão fechadas sobre elas próprias. Anybody wrapped up in themselves E uma pessoa fechada sobre si is a própria very small package. é um pacote bem pequenino. Yeah, that's it. Anybody wrapped up in themselves Alguém fechado sobre si mesmo is a very small package. é um pacote bem pequenino. To be a soul winner, Para ser um conquistador God de almas, calls you to go out of yourself, Deus diz que temos que sair de nós out próprios, of your problems, para além dos nossos out of your problemas, difficulties, fora das nossas out of the dificuldades, challenges of your life, sair dos desafios da nossa vida, to take on the problems and challenges of other people's lives. de maneira a podermos assumir os problemas e os desafios da vida das outras If pessoas. we are going to reach other people, Se realmente queremos alcançar as outras pessoas, it requires broken hearts of unselfishness. isso requer que o nosso coração esteja quebrado para com o egoísmo. I think of Mrs. Olga Galan. Eu lembro-me da senhora Olga Galon. Olga Galan was the conference president's wife in the Ukraine. Olga Galon era a esposa do presidente da conferência na Ucrânia. During the days of communism, Durante os dias do comunismo, it was very difficult to witness. era muito difícil testemunhar. Witnessing was a crime punishable by imprisonment. O testemunhar era um crime que era punido com a prisão. It was against the law to own a typewriter. Era contra a lei ter uma máquina de escrever. Every typewriter had to be registered by the government. Todas as máquinas de escrever tinham que estar registadas pelo governo. We had many secret typists. E havia muitos escritores dactilógrafos secretos. We would smuggle them typewriters. Smuggle. E nós conseguimos arranjar-lhes algumas máquinas de escrever. These secret typists did not know one another. E estes dactilógrafos secretos não se conheciam uns aos outros. If they knew one another and one was captured and put in prison, the communist authorities would force them to tell about the other ones. Se eles tivessem conhecimento uns dos outros, se por acaso um deles fosse preso, os oficiais ou os comunistas iriam obrigá-los a dizer quem é que eles conheciam que fizessem o mesmo. They normally typed with one finger on each hand. De uma maneira geral, eles escreviam apenas com um dedo em cada mão. Why? Porquê? They were great typists, very proficient, and they could type with all fingers. Não é que eles não soubessem escrever com todos os dedos, eles eram muito profissionais. They typed with one finger on each hand. Mas escreviam apenas com um dedo em cada mão. One of our best typists Um dos nossos melhores that the dactilógrafos, communist government never discovered que o governo comunista nunca descobriu, was a woman with cerebral palsy. era uma mulher que tinha... She was tinha- sick and crippled. tinha paralisia cerebral. She could only type with one finger on one hand like this. E ela só conseguia escrever com um dedo e apenas com uma mão. She Assim. typed for over 10 years. E escreveu durante cerca de 10 anos. The authorities never discovered her. As autoridades nunca descobriram. Why were we typing with one hand, one finger? Por que eles escreviam apenas com um dedo em cada mão? Because we were typing through 10 or 11 or 12 pieces of carbon paper, typing 12 copies at a time. So we had to hit the keys so hard. See, we're typing 12 copies at a time, so we had to type one finger very hard. Eles cada vez que escreviam aproximadamente 10 a 12 cópias de cada vez, e por isso cada vez que escreviam tinham que escrever com muita força para ficar bem marcado. Mrs. Olga Galan A senhora Olga Galon typed for 38 years, escreveu durante 38 anos, 10 to 12 hours a day. 10 a 12 horas por dia. She typed 2,000 Desire of Ages by Ellen White. Escreveu ou copiou 2.000 desejados todas as nações de Ellen White. She spent 10 to 12 hours a day Passava 10 a 12 horas do for the dia, first 15 years durante os primeiros 15 anos, under a table, à mesa,
So she would sit debaixo de uma mesa. under a table in her kitchen, Então ela sentava-se debaixo de uma mesa na sua and she cozinha made a thick quilt e que arranjou uma toalha falsa, that covered the table, de maneira a poder cobrir a mesa, so that when she hit the keys, de maneira que quando ela pudesse pressionar as teclas, nobody could hear. ninguém ouvia porque a toalha era grossa. 12 years 12 anos, under a table debaixo de uma mesa, for 12 hours a day. durante 12 horas por For the dia. last 20 years of her typing, Durante os últimos 20 anos do seu she went trabalho, into a closet, dark closet with a little light to type. ela fechou-se dentro de um pequeno armário com uma luz também bem fraquinha para poder For escrever. 38 years she typed, Durante 38 anos ela and went escreveu. blind typing. Went blind. Cegou. Could not see because she was typing for 38 years under the table. Acabou por cegar porque ela realmente, pelo trabalho que ela tinha feito ao longo dos 38 anos, debaixo da mesa. Why did she do it? Porquê é que ela fez isso? Why did she do it? Porquê é que ela fez isso? She read, "Go you therefore and teach all nations." Ela leu, vão e ensinem a todas as nações. She had a burden for her people. Ela tinha realmente levava o fardo do seu She povo. wanted them to know Jesus. Ela queria que eles conhecessem Jesus. She sacrificed her eyes Sacrificou os seus próprios olhos so others could hear the gospel. de maneira a que outros pudessem ouvir The o Evangelho. work of God on earth O trabalho de Deus na will terra not be finished não terminará without sacrifice. sem sacrifício. All power, Todo o poder, all nations. todas as nações. Jesus said, Jesus disse, the four alls of evangelism, os 4 todos do evangelismo, all power, todo o poder, all nations, todos os povos ou Verse nações. 20. E o versículo 20, teaching them to observe all things that I've commanded you. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus said, Jesus disse, you will never receive the all power. Jesus said, you will never receive the all power unless you teach the all things. Jesus disse que nós nunca receberíamos todo o poder a menos que ensinássemos todas as coisas. You will never receive the all power Nunca receberemos todo o poder unless you teach the all things. a menos que ensinemos todas as coisas. You and I do not originate the message. Tu e eu, não fomos nós que originamos a We mensagem. preach the message that God has given. Nós pregamos a mensagem que Deus nos deu. You and I do not have the choice of what we preach. Não fomos nós que escolhemos, ou não temos a escolha de que God vamos has pregar. given a sacred message. É Deus que nos deu uma mensagem sagrada. You want God's power? Queremos o poder de Deus? You can't leave out the sanctuary, the judgment, the 2300 days. That's a message of God. Nós não podemos então deixar de pregar o santuário as 2300 e tardes e manhãs. É a mensagem de Deus. You want God's power? Queremos o poder de Deus. You cannot leave out the Sabbath or the change of the Sabbath. That's a message of God. Não podemos abandonar a mensagem do sábado e a mudança do sábado para o domingo, porque isso é uma mensagem de Deus. Oh, but I don't quite believe the health message. Mas eu não acredito muito na mensagem da saúde. Is it in the Bible? Será que ela está na You don't Bíblia? have a choice. Nós não temos If uma you're an escolha. Adventist preacher, Se somos um pregador you want adventista God's power. e queremos o poder All de Deus, power, todo o poder, all nations, todas as all nações, things. todas as coisas. When we preach the totality of God's message, Quando pregamos a mensagem de Deus na totalidade, it is anointed with an unusual power. somos ungidos com um poder que não é usual. But when we compromise in our Mas lives, quando nós nos comprometemos na nossa and our vida lives do not match the message that we preach, e as nossas vidas não coincidem com a mensagem que the pregamos, power of God is limited. o poder de Deus é limitado. When our lives do not match the message, Quando as nossas vidas não coincidem com a mensagem, or when we pick and choose what we will preach, ou quando escolhemos aquilo que vamos pregar, the Seventh-day Adventist Church is not like any other religious denomination. a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é como outra qualquer Revelation religião. chapter 14 Apocalipse no capítulo 14 talks about a divine movement of destiny that God has raised up in the last days. fala de um último movimento
que Deus suscitou para os últimos dias. And this divine movement is to preach the three angels' message to get a world ready for the coming of Christ. E este movimento deve pregar a mensagem dos 3 anjos de modo a preparar a vinda de Jesus. Jesus says, Jesus diz, just like in Noah's day, como nos dias de Noé, God raised up Noah to prepare the world for a flood. Deus suscitou Noé para preparar o mundo para o dilúvio. Just like in John the Baptist's day, Da mesma maneira que no tempo de João Batista, God raised up John the Baptist to prepare the world for the first coming of Christ. Deus suscitou João Batista de modo a preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus. So in the last days, Também nos in the últimos final dias, hours, nos últimos momentos, God would raise up a last day end time movement. Deus iria suscitar um movimento para os últimos dias. And he says to that movement, E diz a esse movimento, all power is given to me. todo o poder me é dado. Go you therefore and teach all nations, Portanto, vão e ensinem a todas as nações, teaching them all things whatever I've commanded you. ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Then he says in verse 20, E então depois ele diz no versículo 20, I am with you always, even to the end of the earth. certamente eu estou convosco todos os dias até à consumação do século. Jesus says, I'm with you always. Jesus diz, eu estou contigo todos os When you are dias. tired and weary, Quando estamos cansados ou and preocupados you go out to give a Bible e study, saímos para dar um estudo I am bíblico, with you eu always. estou convosco todos os dias. When you're standing on the evangelistic platform, Quando estamos numa campanha de when evangelização, the audience is small, quando a audiência é pequena, Jesus says, take heart. Jesus diz, tem coragem. Jesus says, be encouraged. Jesus diz, anima-te. I am with you always. Eu estou convosco todos os dias. When I'm preaching in evangelism, Quando eu prego uma campanha de the evangelismo, joy is not how large the audience is. a alegria não tem que estar relacionada com a grande audiência que temos The diante de nós. joy is the fellowship with Christ when I preach. A alegria é o companheirismo, o relacionamento com Jesus enquanto Whether the pregamos. audience is large or small. Quer a audiência seja uma grande audiência ou seja pequena, I have that sense in my heart. eu tenho este sentimento no meu coração. Jesus said, I'll be with you always, even to the end of the world. Jesus disse que estaria sempre connosco até ao fim, à consumação The dos séculos. greatest joy in life A maior alegria da is vida to know you're an ambassador for é Christ. saber que somos embaixadores de To Cristo. know that you're a steward of the mysteries of God. Saber que somos mordomos That dos Christ is with mistérios you de when you Cristo preach. e de que Cristo está He's connosco quando by your pregamos. side when you preach. Ele está ao nosso lado quando pregamos. That His promise is being fulfilled. I'm with you always. Que as suas promessas se cumprem quando Ele diz, eu estou convosco todos os dias. In the last 3 years, Nos últimos 3 I have anos, traveled to Rwanda tenho viajado ao Ruanda 3 times. 3 vezes. You remember in 1994, Lembram-se que em 1994 there was a great genocide in Rwanda. houve um grande genocídio em Ruanda. 1 million people murdered 1 milhão de pessoas foram assassinadas. as the Hutus and Tutsis, Eh, the como Hutu os Hutus e os Tutsis entered into conflict. entraram em conflito. The Hutus Os Hutus killed 1 million Tutsis. mataram 1 milhão de Tutsis. When the genocide began, Quando o genocídio começou, we had tínhamos 280,000 280 mil Seventh-day Adventists. membros da Igreja Adventista. During the genocide, Durante o genocídio, 100,000 Adventists were killed 100 mil foram mortos in 6 months. em 6 meses, Actually, less, 90 days. quer dizer, ainda menos, em 90 dias. When I came to Rwanda, Quando eu fui ao Ruanda, I talked to the Union president. falei com o presidente da União. Did you lose anybody of your family during the genocide? Perdeu alguém da sua família durante o genocídio? My wife was murdered. A minha mulher foi My assassinada. 3 children were murdered. Os meus 3 filhos foram My 7 assassinados. grandchildren. E os meus netos. What if you were preaching one Sabbath E se estivesse a pregar num sábado and you learned e soubesse that the militia had broken into your home church? If you were traveling and preaching, que you were away from your home church, estava longe da sua, estava a viajar longe da sua igreja and you learned that the militia broke into your home church e soube que a milícia tinha entrado na sua própria with igreja machetes com machados and slit your wife's throat e cortaram a garganta da sua mulher. and slit the throats of your children and they all were dead. Cortaram a garganta dos seus filhos e morreram todos. I said to the Union president, Eu disse ao presidente da União, what happened to your family? o que é que aconteceu à sua família? The militia came, A milícia veio, put them on trucks,
colocou-os em caminhões, took them into the countryside, levou-os até ao campo either shot them in the head or slit the throat. e ou lhes cortou a garganta ou lhes deu um tiro na cabeça. I talked to the conference president. Eu falei com o presidente da This associação. was the union president first. O primeiro era o presidente da União. Said to the conference president, Então eu falei com o presidente da did you associação. lose anybody in the genocide? Também perdeu alguém no genocídio. My wife, Ele disse, a minha mulher, 7 children, 7 filhos all my grandchildren. e todos os meus netos. The union president said to me, O presidente da União disse-me, Pastor Mark, Pastor Mark, you must meet tem que conhecer Adele. Adele. Adele was a pastor's wife. Adele era a esposa de um pastor. You will never be the same if you meet her. Nunca mais voltará a ser o mesmo depois de a conhecer. So we went on the rough African roads. Então fomos pelas difíceis estradas I went out africanas to a little village. até uma pequena vila. On the way, the union president told me part of the story. E no caminho o pastor da União contou-me parte da história. Pastor Mrs. Adele A senhora Adele was with her pastor husband, estava com o seu esposo que era a pastor. Seventh-day Adventist pastor's wife. Adventista, era a esposa do pastor She was adventista. at his side E estava ao seu lado when the militia, quando a milícia, with their machetes, com as suas katanas, hit him in the head lhe acertou na and cabeça chopped him apart. e cortou ao meio. And the union president said to me, E o presidente da União you disse, must listen to her story. tem que ouvir esta história. It will change your life forever. Vai mudar a sua vida para I sempre. came to this simple, humble African home, E então eu cheguei àquela simples casa africana and I met Mrs. Adele. e tive a oportunidade de conhecer a senhora When I Adele. walked into the room, Quando entrei naquela there was a sala, large picture of her pastor husband. havia uma grande fotografia do seu marido. In reverence or respect, I walked over the picture. Em reverência e respeito, eu fui até àquela And I fotografia stood looking at it for a few moments. e fiquei a olhar para ela durante alguns momentos. Then I came and sat down, Então depois eu and sentei-me Mrs. Adele was sitting on a couch. e a senhora Adele estava sentada num sofá. I said to her, E eu disse-lhe, we talked a little bit for a little while about Africa. falámos um bocadinho sobre a África, We talked about America. falámos um bocadinho sobre a And then América, I said to her, e depois eu disse-lhe, Sister Adele, irmã Adele, would you like to talk about your husband's death? gostaria de me falar sobre a morte do seu I know esposo. it's very sensitive, Eu sei que é um assunto muito and it may be sensível too painful to talk about. e talvez demasiado doloroso para me falar But sobre would ele. you like to talk about it? Mas mesmo assim gostaria de I me falar sobre ele. understand you were with him Eu soube que a senhora esteve when com the ele militia took the machetes quando a milícia tomou as katanas and sliced his head. e lhe acertaram na cabeça. Would you like to talk about it? Gostaria de me falar sobre And isso. she said, Pastor, I will tell you the story. E ela disse, pastor, eu vou-lhe contar a We história. were here in our home. Nós estávamos aqui em nossa We casa heard the message. e ouvimos a The mensagem militia was getting closer and closer. que a milícia se aproximava cada vez There mais was no place to flee. e não havia sítio nenhum para se poder All the esconder. roads were blocked. Todas as estradas estavam cortadas, The bloqueadas. Hutus had surrounded our village Os Hutus tinham rodeado a nossa cidade, a with nossa vila. many other people. E com muitas outras We pessoas, fled into a Catholic church. nós tentámos nos esconder, proteger numa igreja Sometimes the católica. Catholic churches were sanctuaries and the killers did not kill. Por there. vezes, como as igrejas católicas eram consideradas santuários, os assassinos não matavam. There were lá about dentro. 60 of us in a room. Éramos cerca de 60 de nós numa sala. And soon the militia broke in. E quando a milícia entrou, They started killing the community leaders first. começaram por matar primeiro os líderes da comunidade. They shouted, "Who is pastor? Who is pastor? Who is pastor?" E eles gritaram, quem é que aqui é pastor? Quem é pastor? My husband stood. O meu marido A levantou-se young man ran to him e um jovem correu para ele with a machete com uma and katana hit him right in the e head. bateu-lhe mesmo na cabeça. Pastor, it was horrible. Pastor, foi horrível. I was standing by his Eu side. estava ao seu lado. His head was split. A sua cabeça estava aberta. There was blood everywhere. Havia sangue em todo o lado. Pastor, they hit him again in the throat. Pastor, bateram-lhe outra vez na garganta, no I held him in pescoço. my arms. E eu sustive nos meus braços They kept hitting him with the machete. e não paravam de lhe bater com a Then, katana. Pastor, E depois, the young pastor, man turned to me o jovem virou-se para mim and he hit me right in the head with the e machete. bateu-me também mesmo na cabeça com a And katana. she pulled back her black hair. E ela puxou o seu cabelo And preto there para was a trás scar e havia uma about cicatriz this wide deste tamanho that began here que começava and aqui went the length of her head here. e percorria praticamente toda a She cabeça pulled até back her trás. dress. Ela puxou o vestido They hit her with a knife here. e mostrou que a tinham também esfaqueado aqui. They left her for dead.
Deixaram-na para morrer. For 3 days, E durante 3 dias, Sister Adele, a irmã Adele, that godly pastor's wife, que era a esposa temente a Deus do pastor, lay among the dead bodies. ela estava ali deitada junto aos outros corpos The mortos. militia moved on. A milícia continuou, avançou. When the villagers came to bury the bodies, E quando os habitantes da população as vieram they were enterrar os burying the povos, dead, enquanto eles enterravam os seus and they mortos, went to take Mrs. Adele, iam levar então a senhora they Adele, felt her pulse and it was still beating. eles viram que ela ainda tinha pulso. And somebody said, "This Pulsação. woman is not dead. E alguém disse, esta mulher ainda The não está pastor's morta. wife is not A dead." mulher do pastor não está morta. They took her, E então levaram-na, bathed her wounds, limparam as suas feridas, took her to the hospital. levaram-na ao hospital It took 3 years, e foram necessários but 3 she anos recovered. para ela recuperar. When she recovered, E depois de recuperar, she said, "Pastor, I said to myself, ela disse-me, pastor, eu will disse a I mim be mesma, an angry, bitter old woman? Will I be an angry, bitter old woman? Resentful. será que eu vou tornar-me uma mulher cheia de ressentimento? Will I live a life of anger? Será que eu vou viver a minha vida cheia de angústia, cheia de fúria, de raiva? Or will I forgive?" Ou vou perdoar? Jesus said, Jesus disse "I will be with you always, que eu estaria convosco todos os dias, even in the most terrible experiences of your life." mesmo nas experiências mais difíceis da sua She vida. said, "Jesus, E ela disse, Jesus, I don't know how I can live again, eu não sei como é que posso voltar a but viver, give me the spirit of love. mas dá-me o espírito do Give amor, me the spirit of forgiveness." dá-me o espírito do perdão. By now, Neste momento, 19 prisons were established for the killers in Rwanda. 19 prisões foram estabelecidas para os assassinos em Ruanda. Thousands of the killers were put into prison. Milhares dos assassinos foram colocados na prisão She decided e ela decidiu. there was a prison not far from her village. Havia uma prisão que não estava muito longe da sua I will vila. go into the prison. Eu vou a essa prisão I will minister to those e vou procurar ministrar who àqueles murdered my family. que mataram a minha She família. brought them food. Ela levou-lhes She comida, brought them clothing. levou-lhes roupa And as she ministered to them, e à medida que ela realmente lhes she partilhava a became the palavra, mother of that prison. tornou-se a mãe daquela prisão. She began giving Bible studies in Começou the a dar prison. estudos bíblicos na prisão. One day, as she was giving Bible studies, E um dia estava a dar estudos a bíblicos young man came. e há um jovem que vem She ter had com ela. never seen him among the hundreds in that prison before. Ela nunca os tinha visto no meio daquelas centenas que He havia na fell at her prisão. feet and was kissing her feet. Ele caiu-lhe aos pés e começou a beijar-lhe os He pés. looked up at her Olhou para ela and he said to her, e disse-lhe, "You are a godly woman. és uma mulher de Deus. Do you remember me?" Lembras-te de mim? She said, "Pastor Mark, Ele disse, Pastor I Mark, wish I could get that face out of my quem mind. me dera poder esquecer aquele rosto. He was the one who ran to my husband and hit him in the head with the machete. Tinha sido ele que foi ter com o meu marido e que tinha acertado na cabeça dele com a katana. He was the one that caused this terrible scar in my head. Tinha sido ele que me tinha causado, tinha feito esta horrível cicatriz na He cabeça. kissed my feet. E ele beijava-me ali He os said, pés. "Will you forgive me? Will you forgive E me?" dizia-me simplesmente, pode perdoar-me, pode She perdoar-me. said, "My child, I will forgive you." Ela disse, meu filho, eu perdoo. She began to study the Bible with him. Começou a estudar a Bíblia com ele. In 9 months, E em 9 he meses, accepted Jesus. ele aceitou He Jesus. accepted the Adventist message. Aceitou a He mensagem was preparing for adventista. baptism. Estava-se a preparar para o This batismo. killer of her husband, Aquele assassino do seu this marido, one who hit her head with the machete, aquele que lhe tinha acertado na cabeça com a katana, "Pastor, pastor, I forgave him. eu perdoei. He was going to be baptized." Ele ia ser batizado. And he said to me, E ele disse-me, "I want to get up before this whole prison. eu I quero, want to stand before the whole prison eu quero poder estar dentro de toda esta and prisão confess my e sins." confessar os meus The day of his pecados. baptism, No dia do seu he batismo, got up and said, ele levantou-se e disse, "I came to Miss Adele. eu vim ter com a senhora Adele. I struck her head Eu bati-lhe na cabeça with the knife, com a faca and there as I did, e no momento em que o fiz, she forgave me." ela perdoou-me. And she said, E ela disse, yes, this is her here, Miss Adele, right there. aqui na imagem temos aqui a imagem da senhora Adele. I know her well. Eu I conheço-a know bem. that picture well. Conheço bem esta fotografia. And she said, "Pastor, E ela disse, pastor, Louis, the young man, o Luís é o jovem. this young man Este jovem confessed before the whole prison." confessou-se diante de todas aquelas pessoas. Then she said to me, E depois disse-me, "Pastor, pastor, the government let him out of prison. o governo libertou-o da prisão. He did not have
any place to live. E ele não tinha lugar para viver. His father O pai dele and his mother e a mãe dele were killed in the genocide. também tinham sido mortos no genocídio. And here, Lewis, 21 years old, E aqui está o Lewis com 21 anos. pastor, Pastor, I adopted him as my son. eu adotei-o como o meu filho. Would you like to meet him? Gostaria de o conhecer. My heart was beating. Meu coração batia. And into that room, E naquela sala Lewis walked. saiu o Luís. He embraced Adele. Ele abraçou a Adele. He was the killer of her pastor husband. Tinha sido o assassino do seu marido. He was the one that hit her in the head with the machete. Tinha sido ele que lhe tinha acertado na cabeça com a katana. And she adopted him as a son. E ela tinha-o adotado como um filho. She said, Pastor, Ela disse, pastor, he has been an Adventist for 3 years. ele já é adventista há 3 anos. He's changed now. Ele mudou. My husband would be so happy to know O meu marido ficaria tão feliz that por his saber death que a sua morte led to Lewis's conversion. o levou à conversão do Lewis. My husband would be singing in praises to God. O meu marido estaria cantando louvores a Deus. My husband did not die in vain. O meu marido não morreu em And vão. Pastor, I'm so happy. Pastor, eu estou tão feliz. My son that I've adopted, Lewis, O filho que eu adotei, o Luís, who put this scar in my head. que me fez esta cicatriz na cabeça. Pastor, Pastor, he's met an Adventist girl. ele conheceu uma jovem He's adventista. going to marry her. Vai casar And I'm going to be the mother of the groom. e eu vou ser a mãe do noivo. Pastor, Pastor, Jesus said, Jesus disse, all power is given to me. todo o poder me Look é what dado. Jesus' power has E repara done. o poder de Jesus. Pastor, Jesus said, Pastor, Jesus disse, go everywhere. vão por I went todo o into the lado, prison. até à prisão. I taught the Eu Bible. fui à prisão e And ensinei a Jesus Bíblia. said he'd be with you E Jesus always. disse que estaria comigo todos os dias. Pastor, even in the genocide, Pastor, mesmo no genocídio, even in my tears, mesmo nas minhas as I lágrimas, stepped out for Jesus, quando eu realmente saí para as I Jesus, shared Jesus' love, quando eu partilhei o amor de as I Jesus, shared the Word of God, quando eu partilhei a palavra de Deus, I have seen God work eu miracles. tenho visto Deus operar milagres. God is faithful. Deus é fiel. God is faithful, Pastor. Deus é fiel, pastor. God is with me always. Deus está comigo todos os dias. As you go give Bible studies, E ela continua a dar estudos bíblicos. as you hold small groups, Quando nós damos, quando ensinamos em pequenos as you grupos, preach powerful evangelistic meetings. quando pregamos em reuniões de evangelização bem Jesus poderosas, says, Jesus diz, I am with you always. estou convosco todos os dias. God is going to use you Deus vai to utilizar-vos touch some man, some woman, some boy, some girl here in Portugal. para tocar em algum homem, em alguma mulher, em algum rapaz ou rapariga aqui em God's Portugal. power is going to be poured out through you. O poder de Deus vai ser derramado através de God will vós. be with you always. Deus estará convosco todos os dias. Would you like to say today, Queres dizer Jesus. neste momento, Jesus, cleanse my heart? limpa, purifica o meu coração. Jesus, cleanse my heart. Jesus, limpa o meu coração. Take away anything from my heart Tira, seja o que for do meu that coração, would keep me from being a soul winner. que me impeça de ser um conquistador de almas. Lord, help me to make any sacrifice to be a soul Senhor, winner. ajuda-me a fazer qualquer sacrifício que seja God is necessário para not ser um calling, conquistador de God almas. is not calling for your half-hearted commitment. Deus não te está a chamar a um compromisso a meio coração. Soul winning is not one thing you do among many others. Conquistar almas não é algo que nós façamos entre muitas outras coisas. God is calling today Deus chama-te hoje for a people a um povo that have a passion for souls. que tem uma paixão pelas almas. Where soul winning is number one in their life. Quando ganhar almas é a primeira coisa, ponto número 1 na nossa vida, You will never be a great soul winner nós nunca seremos um conquistador de if almas tão soul bom, winning a não ser que, is one of many things that you do. enquanto ganhar almas for uma entre muitas coisas que nós façamos. Is God breaking your heart today? Será que neste momento Deus está a tocar Is no God seu coração? calling you Deus está a with chamá-lo a new passion for soul winning? com uma nova paixão pelas almas? Is God calling you Será que Deus nos está a chamar to give your all today? a dar o nosso todo, dar-nos completamente Would na you like nossa to vida? kneel with me today Quer neste momento ajoelhar-se comigo and have a personal moment with God e ter um momento pessoal com Deus, in the quietness, em silêncio, not praying with anybody else, não orando com mais ninguém, but a personal moment with God, mas um momento pessoal com Deus, talking to God? falando com Deus. If God convicts you of some sin, Se Deus te convenceu neste momento de algum pecado, surrender that. então entrega-lhe If isso nas God tuas mãos. convicts you Se Deus nos that you convenceu haven't been passionate about soul winning, que realmente, de maneira que estamos apaixonados por ganhar almas, recommit your life
Vamos entregar de novo a nossa vida. Let God be God to you. Vamos deixar Deus tornar-se o nosso Deus. His Spirit will convict you of things I never knew. O seu Espírito irá convencer-nos de coisas que eu nunca soube. His Spirit is very specific. O seu Espírito é muito específico. Maybe you're a pastor, Talvez seja um pastor and everything else seems to crowd into your life. e parece que, no fundo, tudo se acumula na And all nossa these vida. things crowd in. E que há muita coisa que se acumula But you na hear the nossa still vida. small voice of the Spirit calling you to be a soul winner. Mas mesmo assim ouvimos a voz do Espírito falar ao nosso coração e chamar-nos a ser conquistadores de Talk almas. to Jesus about it. Fala com Jesus sobre isso. Maybe the area you work is very difficult. Talvez a área em que trabalhamos seja muito difícil. Maybe you have a church that's not too interested in soul winning. Talvez tenhamos uma igreja que não está muito interessada em ganhar almas. God knows all about that. Deus conhece todas essas Talk to coisas. Him about it. Falemos com Ele sobre isso. Let God speak to your heart. Vamos deixar Deus falar ao Let nosso this be a coração. very sacred moment, Que este seja um momento sagrado, a special moment um momento especial, where the Spirit moves. em que o Espírito Santo possa trabalhar. Let's kneel together Vamos ajoelhar-nos and open your heart to God. e abrir o nosso coração a Deus. Talk to Him about what the Spirit convicts you about. Falar-lhe sobre aquilo que o Espírito Santo te convencer. Tell Him you want to be a soul winner. Diz que queres ser um ganhador de Tell Him you almas. want power. Diz que queres poder. In the quietness, we'll pray. No silêncio And vamos at orar. the end, I'll pray. E então no fim eu farei uma oração. Oh Lord, Senhor, we kneel before you today, ajoelhamo-nos diante de Ti neste momento, asking you pedindo-te to give us your power que nos dês o Teu poder as soul winners. para podermos ser conquistadores de almas. We ask you Pedimos-te to open our hearts, que abras os nossos corações, to open our minds que abras as nossas mentes for the direction para seguirmos a of direção the Holy Spirit. do Espírito Santo. Father, move in Portugal Pai, pedimos-te que realmente in hajas em ways that Portugal, we cannot understand or know. de maneira que não podemos compreender ou sequer imaginar. Do something in our lives. Pedimos-te que possas agir na nossa vida, Lead us into pathways que nos leves, Senhor, por caminhos that are significant for the kingdom of God. que sejam realmente importantes para o We reino de Deus. dedicate our lives to you Dedicamos-te as nossas and our vidas, all to you. o nosso todo a Ti, Senhor. Thank you, Lord, that Agradecemos, you're going to Pai, use us with your power porque nos vais utilizar no Teu and poder, your strength na Tua and força, your might no Teu poder, forever. para sempre. Thank you that we can go back to our churches Obrigado porque podemos voltar às nossas with a igrejas new vision com uma nova visão, in Christ's name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Agora, This is what I'd like to do. isto é que eu gostaria de fazer. Has God blessed you in the last 3 days? Has God blessed you? Digam-me, Deus abençoou-vos nestes últimos dias? Now, this is what I'm going to ask you to do. Então é o que eu vos vou pedir agora que In the façam. next few minutes, Nos próximos minutos, I want to have a testimony service. eu quero ter um momento de testemunhos. Now, here's what the rules are. E as regras são estas. In one sentence, Numa frase, how many sentences? quantas frases? One sentence. Uma frase. I want you to stand up
Quero que se levantem and tell what God has done for you in the last 3 days. e que digam o que Deus fez por vós nos últimos 3 dias. Have you gotten a new insight? Se conseguiram alcançar uma nova visão, Has God led you to make a decision to be a more effective soul winner? se Deus se calhar vos levou a tomar a decisão de se tornarem conquistadores de almas com mais, não é efetivos, é eficazes. Not in 5 minutes, not in 3 minutes, in one sentence. Não é em 5 minutos nem em 2 minutos, é And numa many people frase. can share. Desse modo, muita gente Your poderá partilhar. testimony will do 2 things. O teu testemunho ou o seu testemunho fará It'll duas coisas. strengthen your resolve. It'll strengthen your commitment. Irá fortalecer o seu compromisso And it'll encourage somebody else. e irá encorajar mais alguém. Okay, one sentence. Vamos lá, Many uma people. frase. Who'll be first? Yes, Muita sister. gente. Okay, that's fine. Let them just go. So that it can be spontaneous. We don't need to pass it around. No. Just so that many people can testify. Just because many are going to jump up. We don't need the microphone. Okay, you just translate just what I said. Just keep translating. Many people. No, it's okay. You don't need to come to the front. Não há necessidade de virem à Amen. Thank you, my dear sister. He will work. Who else? Quem mais? What did God do for you? O que é que Deus fez por vós? Pastors, others, what did God do in your life? Pastores ou outros, One o que é que sentence. Deus tem feito na vossa vida? Apenas uma frase. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Jesus will help you to forgive. You translate for me. Sorry. Jesus vai lhe dar a força para And as he perdoar. does, E enquanto you'll ele be o a fizer, powerful witness for him. será uma testemunha maravilhosa para ele. Yes, sister. Amen. Amen. Amém. Yes. Amen. Is God moving on any other heart? God's giving you some conviction. Keep translating. Será que Deus está a trabalhar no nosso coração? Está a convencer o nosso coração? Yes. Pastor. Pastor. Yes, my brother. Diga, irmão. Amen. 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 Yes, my brother.
And we go here. Ok. Vamos começar por trás e depois vamos avançar até aqui à frente. Okay, everybody standing now. These will be the last. Todos aqueles que ficarem agora de pé, então serão os últimos testemunhos. Okay, we go way in the back. Vamos Yes. começar lá por trás. Amen. Start small, my brother, and God will help to build it. Começa pequeno e Deus vai ajudar a construir. Sister here, yes. A irmã. Amen. Amen. Yes, my brother. Irmão. Sim, irmão. Irmão Vidro. Amen. Sister. Amen. Brother. Amen. Mm-hmm. Amen. God is a God of new beginnings. Deus é Deus é um Deus de novos começos, novos inícios. Take our talents. Toma nas tuas mãos os nossos talentos. Take the gifts you've given us. Toma os dons que nos deste. Lead us out from this place E dirige-nos, Senhor, deste lugar to serve you more fully. para te servirmos de uma maneira mais completa. We know the road is not difficult, not easy. Sabemos, Senhor, que o caminho não é It fácil. was not easy for Jesus. Também não foi fácil para Jesus. We know the road up Calvary's hill is a long, hard road. Sabemos, Senhor, que o caminho do Calvário é longo e difícil. But we know Jesus is by our side Mas sabemos, Senhor, que Jesus está ao nosso to lado give us that strength. para nos dar essa força. And we know E sabemos that you'll give us souls for the kingdom. que nos dará as almas para o In reino. Christ's name. Em nome de Jesus. Amém. Amém.